Bom, pessoal, seguindo a sequência aqui, falando sobre as consequências do adultério. Eu já falei, foi um vídeo que eu fiz em dezembro. Esse vídeo, na última semana, ele aumentou mais de 5.000 visualizações e muitos comentários, uma centena de comentários. Então, eu achei interessante eu continuar falando sobre esse assunto. Hoje nós vemos que é a maior ferida da sociedade brasileira hoje, é a desintegração familiar. E isso é causado por quê? Por casamentos feitos fora da vontade de Deus e pelo adultério. O adultério que é a grande causa de todo o pecado de perversão sexual, imoralidade sexual. Então, falando sobre as consequências do adultério, eu falei sobre, naquele primeiro vídeo de dezembro, eu falei sobre a consequência na vida da pessoa que comete. Ou seja, se a pessoa cometeu adultério, já é um reflexo de que essa pessoa está totalmente perdida e desvirtuada da realidade. Essa pessoa está realmente perdida, sem noção do que está fazendo. Como Jesus disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Realmente, a pessoa que entra nesta prática, ela não tem noção do que ela está fazendo. Então, o que acontece? No segundo vídeo eu falei, que eu fiz a semana passada, eu falei sobre a consequência do adultério do cônjuge traído, ou seja, da esposa ou do esposo. Isso causa uma ferida tremenda, terrível no coração, entra aí junto um sentimento de rejeição, endemoniza o leito, endemoniza a vida sexual do casal, endemoniza a comunicação, porque você traz uma terceira pessoa para fazer parte desse casamento. Então isso vira realmente uma tragédia, um tormento, a prática do adultério, tanto na vida da pessoa que cometeu, quanto na vida da pessoa que foi traída. Essa pessoa, ela sofre muito, se tem filhos, então. Eu vou falar hoje sobre a consequência na vida dos filhos. O que acontece? Os pais, eles funcionam como cobertura moral, cobertura espiritual sobre a vida dos filhos. Por exemplo, se você tem um pai que te orienta, que te ensina, que te dá limite, que dá direção, que afirma a sua identidade, que diz para você quem você é, que dá um rumo para você na vida, se você tem a presença do pai te dando direção, isso vai gerar muitas coisas positivas em você. Segurança, você vai se sentir uma pessoa segura, protegida, você vai desenvolver autoconfiança, você vai desenvolver interdependência, enfim, você vai ser uma pessoa que vai funcionar bem. Rapidamente você define uma profissão, você define o seu trabalho, você tem facilidade para fazer boas escolhas. Por quê? Porque você tem um pai orientando. Agora, quando você tem um pai adúltero, um pai que trai a família, isso gera uma dor também na vida dos filhos e uma desproteção espiritual sobre a vida dos filhos. Então, por exemplo, se o pai ele entra nessa prática do adultério, ele está invocando sobre a família dele, sobre os filhos dele, esse espírito de imoralidade sexual, para que esses espíritos abusem dos seus filhos, para que esses espíritos ataquem os seus filhos. Por exemplo, o cara às vezes ele tem uma amante, ou ele está buscando prazer em casas de prostituição. E na casa de prostituição ele vai lá, ele paga a prostituta e de uma certa forma ele abusa da prostituta. Muitos vão lá, quando estão tendo relação com a prostituta, batem, xingam, enfim. Esse tipo de comportamento que ele está tendo e esse tipo de brecha que ele está abrindo na vida dele, ele está invocando esta maldade sobre a vida dos filhos. Então, filhos que são gerados debaixo de uma família, de um teto, onde os pais estão em adultério, o pai ou a mãe, o que acontece? Eles estão invocando esse espírito de abuso para atingir os filhos. Então, esse filho pode ser vítima de pedofilia, esse filho pode ser vítima de abuso sexual, tá? Esse filho pode desenvolver precocemente a sua vida sexual, desejo sexual descontrolado. Esse filho pode seguir esse caminho. Por quê? Porque ele vai sofrer uma perseguição espiritual nessa área que o pai está abrindo, essa área de imoralidade sexual, o pai abriu essa brecha. Então ele está convidando esse espírito para destruir os filhos. Então os próprios pais estão matando seus filhos.
Então isso acontece. Muitos filhos estão sendo vítimas desta decisão trágica que os pais têm em cometer adultério. E o que acontece? Vamos supor que o seu filho ele cresça debaixo desse ambiente de adultério, de imoralidade sexual. Aí ele cresce, ele conhece uma pessoa, ele quer constituir uma família. Então quando ele começar a ter crise na vida dele, ele não vai ter sustentação moral, ele não vai ter força moral para resistir às tentações, porque a primeira tentação que acontece quando você começa a ter problema no casamento é para você trair sua esposa. Então o que acontece? Ele não vai ter sustentação, ele não vai ter força, porque ele não tem alicerce. Dentro de casa ele não teve alicerce, ele não teve base. O pai não foi um exemplo para ele de conduta, de homem, entende? O pai abriu brechas nessa área da imoralidade sexual, então o pai está... como o pai não construiu isso na vida dos filhos, quando os filhos crescem, vão ter a vida deles, o casamento deles e começam a enfrentar os problemas, eles não vão ter força para superar aquilo. Porque a mentalidade foi afetada, entende? Então quando o pai trai a família, trai a esposa, abandona os filhos por causa de uma outra mulher, isso causa uma ferida terrível no coração dos filhos. O sentimento de abandono, de rejeição, entende? Isso traumatiza a mentalidade, a personalidade da pessoa, entende? E essa pessoa, ela cresce e ela vai ter dificuldade de sustentar o casamento dela, sabe? Se você pegar aí de cada 100, vamos dizer aí que 10% consegue, menos até, né? Consegue romper e não cometer os mesmos erros, mas a maioria, por quê? Porque existe uma influência. Existe uma perseguição, e como a pessoa às vezes não consegue lidar com aquilo, né? E a maioria de nós não consegue, tem dificuldade, vai acabar repetindo o erro dos pais. Então o pai era um adúltero, o filho vai ser um adúltero também, né? Eu não estou dizendo aqui que a culpa dos nossos erros todos é dos nossos pais. A culpa do nosso pecado é nossa, é pessoal. Mas o filho, ele carrega a consequência daquilo que foi construído sobre ele. Entende? É a consequência. Então, os filhos sofrem essa consequência. Então, um homem, quando ele comete um pecado de imoralidade sexual, que ele adultera, ele está destruindo a vida dos próprios filhos. Entende? E tem muita gente trocando a bênção de Deus, trocando a paz no lar por 30 minutos de prazer sexual. Né? O cara é dominado por essa desgraça da imoralidade sexual e ele, com as próprias mãos, destrói a vida dos próprios filhos, da própria descendência dele. E isso é realmente trágico para a sociedade. Então, as pessoas que são vítimas desse tipo de pecado, os filhos, eles também sofrem perseguição em toda a área da sua vida sexual. Então vamos supor que ele vai ser atacado também por espíritos de homossexualidade. Entende? Pessoas que são geradas debaixo dessa de perversão sexual, de imoralidade sexual. Pais que estão em adultério, eles estão invocando esses espíritos de imoralidade sexual, de perversão sexual, para atacar seus filhos. Então esta é a origem, a base de toda a desordem social hoje, de todo o problema hoje na sociedade em relação à vida sexual. A gente vê tanta perversão, tanto espírito de homossexualidade perseguindo pessoas, crianças. Às vezes você vê que a criança já tem ali às vezes uma tendência, e quando você vai examinar, tem imoralidade sexual na vida da família, tem pecado escondido nessa área. E aí o que acontece? O que aconteceu com Davi, né? O que ele fez em oculto, os filhos deles fizeram no telhado, entende? Então o que você faz escondido, o seu pecado de imoralidade sexual, de adultério escondido, vai trazer uma perseguição sobre os seus filhos, e quando você menos perceber, os seus filhos estão fazendo a mesma coisa que você fez, mas para todo mundo ver. Entende? Na maior cara de pau. Por quê? Porque o próprio pai invocou esse espírito sobre a vida dos filhos. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós precisamos realmente nos arrepender, nós precisamos realmente nos voltar para o Senhor, nós precisamos nos voltar para o Criador do Universo, para o nosso Deus, para o nosso Pai, nos humilharmos diante da presença dEle, para que a nossa família não seja destruída, para que os nossos filhos não sejam destruídos.
Entende? Nós não podemos ser a causa da destruição dos nossos filhos. Nós não podemos. Nós precisamos nos humilhar e nos arrepender. Se você tem vivido nessa prática, se arrependa. Ainda há esperança para você. Enfrente as suas decisões, os seus problemas. Se você foi lá e pecou, assuma. Foi homem para pecar, seja homem para assumir. Né? Uma vez eu ouvi uma frase e foi isso que me fez decidir mudar de vida. É melhor você ficar vermelho uma vez, porque você vai ter que confessar e vai ficar vermelho, do que você ficar amarelo, com um sorriso amarelo a vida inteira, e não conseguir olhar no olho da sua esposa, dos seus filhos, porque você sabe que no oculto você é um adúltero, um mentiroso, entende? Então, se arrependa. Há perdão para você, há restauração para a família. A Bíblia diz que Jesus foi enviado na terra para tirar o pecado do mundo. Em 1 João 3,8 diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, que essa palavra possa tocar o seu coração, a sua mente, a sua vida, possa exortar o seu coração, para que você se humilhe, e não entre nessa. E se já entrou, se arrependa, mude de vida, busque ajuda. Não fique escondido, busque ajuda, venha para a luz. Porque, como a Bíblia diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, quando nós trazemos nosso pecado para a luz, nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Beleza? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o Brasil. E conhecereis a verdade vos libertará.